Minhas necessidades Deus vê e sabe melhor que eu o que eu preciso pra viver. Todas as minhas dores Deus vê e sabe o melhor remédio pra curar o meu viver, porque Ele ouve minha oração. E mesmo sendo Deus, Ele se importa com meu coração. Ouve minha canção. E mesmo eu sendo homem limitado, fraco, Ele se importa. Se inclina pra mim, pois Ele é Deus e ainda assim é meu, pois Ele é Deus e sabe quem sou eu. Ele é amigo, abrigo, pão, é força, paz, é luz na escuridão, socorro presente em tempo de aflição. Ele é Deus. Minhas necessidades Deus vê e sabe melhor que eu o que eu preciso pra viver. Todas as minhas dores Deus vê e sabe o melhor remédio pra curar o meu viver, porque Ele ouve minha oração. Pois mesmo sendo Deus, Ele se importa com meu coração. Ouve minha canção. E mesmo eu sendo homem limitado, fraco, Ele se importa. Se inclina pra mim, pois Ele é Deus e ainda assim é meu, yeah. Pois Ele é Deus e sabe quem sou eu. Ele é amigo, abrigo, pão, é força, paz, é luz na escuridão, socorro presente em tempo de aflição. Ele é Deus. Ele é Deus. Bernardo, hoje aqui no Conexão, inclusive essa música tem a ver com o nosso tema, né? Deus ouve a nossa necessidade. Sim, e tal. ouve a nossa oração. De quem é essa música? Minha. Sua? É. Letra e música? Sim. Que legal, Deus te abençoe, Amém, viu, Bernardo? amém. Tema de hoje no Conexão: autoestima nos relacionamentos e na fase jovem. Você pode participar e interagir conosco em nossas redes sociais, no nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, no nosso Twitter também, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Conexão sem acento. Agora eu quero saber o seguinte, Darleide, como a autoestima comprometida pode afetar nos relacionamentos, especificamente no namoro? O Bernardo falou uma coisa no primeiro bloco, né, que o homem ele tem uma pressão a mais, né? Tem esse lance da beleza e ainda tem o lance do ter, né? De você ter um status, um carro, um celular legal,
para você conseguir conquistar, de repente, uma menina. Pra você fazer parte do jogo, do esquema, né? Não é nem pra... Porque se não tiver isso, não conquista uma menina, estão dizendo o quê de vocês, meninas, hein? Mas é o seguinte, quando você tem problemas com a sua autoestima, com a maneira de você se enxergar, se ver, a sua autoimagem, no sentido emocional, no sentido do pensamento, das emoções, você é uma pessoa muito difícil de ser agradada, porque você não aceita nem a si mesma. Se você não aceita a si mesma ou a si mesma, a sua condição, as suas origens, quem você é de verdade, como é que você vai me aceitar se eu tenho dificuldade de me conhecer, de interagir comigo mesma? Então, a principal dificuldade para uma pessoa que tem uma autoestima ruim, negativa, para baixo, é a dificuldade de que o outro tenha condição de agradá-la. Então, ela é insegura, ela é pessimista, ela pode ser, inclusive, uma pessoa de difícil trato, porque justamente ela se desconhece. Eu gostaria de pontuar nesse momento essa principal característica. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para você ter uma autoestima equilibrada e para que você possa lidar com as outras pessoas também. Exatamente. E assim, falando, às vezes o pessoal está assistindo a gente, aí vendo a gente falar desse tema de autoestima, a gente está aqui, né, se arrumou para falar com vocês, está todo mundo bonito assim, super resolvidas, uau! Exatamente. Vocês olham e falam assim, nossa, que mulheres cheias de autoestima e tal. Gente, a verdade é que todo mundo passa problemas com a autoestima. Você tem seus altos, seus baixos. E aí, especificando do relacionamento, uma coisa bem séria que eu gostaria de deixar assim para os jovens, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com o que a gente produz, mas também muito cuidado com o que você ouve. Porque aí quando você tem essa identidade, por exemplo, as meninas lá, como eu falo das meninas, é meu time, né? Então eu falo assim, você é um monumento público? Pra qualquer cara ficar te vendo de qualquer jeito ou passando a mão em qualquer lugar. Peraí, tô lá na praça pública pro cara vir fazer o que quiser, tirar foto. Não, meu bem, aqui é outro nível. Aqui você tem que tratar em outro nível. Só que você só chega a isso quando você se enxerga assim. Quando você consegue ver que, ele me ama, então assim, assado. Ou se ele fala, e aí principalmente porque a gente entra talvez em outras questões, mas o falar, eu vejo que é uma coisa que traz muita tristeza para o nosso coração. Quando uma pessoa fala que você está sendo egoísta, ou fala qualquer outra coisa, mas muito ruim, eu sei porque eu já ouvi coisas, ou eu também já falei coisas que magoou muito a outra pessoa, que feriu a identidade dela, que fez ela pensar, nossa, eu sou ruim assim, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Então, no relacionamento, quando você já estiver nele, toma muito cuidado com as suas palavras, porque, principalmente a dois, quando está aquele amor, aquele relacionamento, isso magoa muito mais do que se fosse uma pessoa que eu nem conheço, que está aí passando e fala para mim, tá bom, ok. Agora, essa percepção ganha-se com refinar dessa percepção, com o autoconhecimento, com o pensamento reflexivo. O problema é que nós vivemos uma vida muito agitada, muito corrida, perde-se muito tempo nas redes sociais, mas não se sociabiliza consigo mesmo. Precisa ter tempo para parar, para pensar em si mesmo, ler um bom livro e pensar o que isso aqui significa para mim, que história isso aqui tem a ver comigo, qual é essa história. Então, reflexão, autopercepção, autoconhecimento e tem uma coisinha chave também, maturidade. Não acredite que você sabe tudo. Eu tenho 18 anos de idade, eu sei, minha mãe não sabe, meu pai não sabe, eu tenho 15 anos de idade. Assim, posso falar? Não sabe, não. Porque não viveu ainda. Então, ouça mais, pergunte mais, questione-se mais, baixe um pouquinho a bola e pense, cara, na verdade, eu tenho muita coisa para aprender. Então, eu preciso aprender a me relacionar comigo mesmo, com o outro, preciso aprender a namorar, mas antes de aprender a namorar com o outro, preciso namorar comigo. Antes de eu aprender a amar o outro, eu amei a mim mesma. Então, é uma grande descoberta, é uma grande viagem. E você falando assim, você pensa que aqui nós somos super, mega bem resolvidas. Você gosta de falar, inclusive, assim, da tua experiência, do que você passou enquanto uma menina que se envolveu com o mundo da moda, da beleza, do glamour. Quanta coisa você amadureceu quando bateu de frente com a própria cara no espelho e dizia, que eu quero da vida? Quem sou eu mesma? Então, é uma questão de percepção, maturidade, aprendizagem e humildade também para saber que se as coisas estão ruins, elas podem melhorar e se você tem medo da vida, vai perguntar, vai buscar ajuda, vai dar certo. E o pensamento também, eu acho que é muito importante, o pensamento que você nutre, né? Na sua cabeça e tal, porque às vezes você cresceu, você falou no primeiro bloco aqui, com uma família que talvez não te deu tanta estrutura para você ter uma autoestima, uma boa autoestima, né? Mas e aí você
nutre esse pensamento e tal, interromper esses pensamentos também é importante? É absolutamente necessário. A principal guerra da nossa história, além da guerra espiritual, que é sobre todas as coisas, é a guerra que eu travo comigo mesmo, e isso se dá no campo das ideias, no campo dos pensamentos. Ai, Darleide, mas eu não consigo. Ah, Luciana, Priscila, eu não consigo. Quando eu aprendi com uma amiga que é coach também, a doutora Raquel, ela sempre fala assim, quem diz que não consegue é porque não quer. E aí uma das coisas que a gente diz que não consegue é dominar os pensamentos. A gente pode dominar os pensamentos, justamente questionando esses pensamentos. E assim, Lu, você falou da questão do pensamento e o que ela citou. Ontem mesmo eu falava com eu admiro muito os orientais, a questão do foco, de como que eles buscam, porque assim, eu sempre questionei meu pai. Você vai ler de manhã, eu vou ler a meditação. Não, olha só que irônico, você lê a meditação, você não medita na meditação. E olha a palavra, né? Meditar sobre a ação. Gente, isso é muito roubado na nossa geração. Eu tô falando por mim. Quantas vezes eu penso assim, a gente faz a coisa no impulso. Por que o pavio tá curto? Por que você fala pro outro? Ou às vezes você recebe e guarda aquilo. Ah, ele me maltratou e tudo. Você não medita. Ninguém medita nas ações. Nem no que tá fazendo, nem que... Por exemplo, se eu leio, quando a gente fala que não recebeu de pai e mãe, aonde eu posso buscar isso? Eu, particularmente, gosto muito de livros, revistas. Hoje em dia tem tanta informação, coisas informando a nossa ação, mas a gente não absorve. A gente quer frases de impacto, por isso que a beleza tem que ser de impacto. Olha o Instagram, eu sou super fã, gosto, a gente posta foto, mas como é que é? Todo mundo quer uma frase de impacto. Se você escrever um texto com 3 linhas, ninguém mais lê. Menina chata, a gente tá achando que você quer blog, o que é isso? Ontem mesmo eu postei um texto lá, incomodadíssimo com o assunto, eu falei, eu sei que 2 vão ler, mas se ler, tá bom. Então a gente quer frases de impacto, beleza de impacto, atitude de impacto, relacionamento, tudo é impacto. E aí ninguém medita nas ações. E se você não pensa nas suas atitudes, nem no que você está fazendo, nem no que você está recebendo, não tem como ter autoestima no lugar, não tem como você ajudar o outro. Se você não recebeu de pai e mãe, não adianta culpar o mundo, o universo ou eles. Otimiza você, faz alguma coisa com isso, porque senão aí vai piorar 1000 vezes, né? Aí vira o que eu não sei, não dou conta, essa coisa toda. Agora, Darleide, tem uma pergunta aqui para você, Lucas de Belo Horizonte. A autoestima pode atrapalhar qualquer tipo de relacionamento, até os profissionais também? Claro. Porque, assim, a autoestima comprometida, ela te torna uma pessoa muito insegura. E a insegurança é aquela pessoa que está, assim, caminhando no deserto, correndo no deserto, mas ela está olhando para trás o tempo todo, porque ela acredita que tem um fantasma atrás dela. Mas é a sombra dela. Então, ela está muito preocupada com a sombra dela, com o medo que ela tem de crescer, de aparecer enfim. Então, em todos os aspectos, relacionamento, onde tem gente para se relacionar, se você não tem bom relacionamento consigo mesmo, você vai ter dificuldades. Sim. Vou dizer mais uma coisa, pontuando o que a Priscila disse em outro momento. Todos nós temos dificuldades com a autoestima. Todos nós, independente de quem quer que seja, onde quer que esteja. Se está num lugar muito bom com relação à sua autoestima, é porque teve que vencer muita coisa. Mesmo que foi aquela pessoa que teve uma educação bacana dentro de casa, pais interessantes que souberam lidar com isso, por conta daquele momento em que o adolescente vai se comparar, que vai ter a pressão do grupo, que vai ter uma história para ele mesmo administrar, bate aquela insegurança. Mas o fato é, a gente consegue aprendendo, refletindo. Adorei essa coisa do impacto. Por exemplo, nós temos hoje trabalhamos com comunicação e tem muito jovem querendo fazer isso, muita gente mais querendo fazer isso. Por exemplo, pregar, falar sobre Jesus de maneira impactante. Aí posta lá uns videozinhos, 15 segundos, quer falar de Jesus. Mas é que assim, se relacionar com Deus é uma coisa para a vida toda, que leva tempo, leva pensamento, reflexão, né? Profundidade. Mas como é que uma geração tem uma relação boa consigo mesma se ele é sempre superficial? Então, na superficialidade, você vai continuar tendo uma autoestima ruim, mas aprofundando-se no valor de ser gente e de ter o DNA do Criador, Deus, o nosso Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, é na profundidade que a gente se encontra. Quer falar, Priscila? E essa parte que ela fala, gente, sério, quem conhece um pouquinho da história, eu passei um período distante de Deus, sem me preocupar. Deus, tá bom, tá aí, eu tô aqui fazendo minhas coisas, vivendo minha vida. Só que num processo onde, inclusive essa música que o Bernardo cantou, que linda, de falar assim, poxa, eu sendo homem, eu tô aqui, tem um Deus, um ser maior que se preocupa e se inclina para mim. E quando eu cheguei nesse momento de ter esse encontro, de viver isso despertou uma coisa dentro de mim, e aí é que muitas vezes a gente não entende, até as pessoas, independente de religião, mas que dizem acreditar em Deus, se ser cristãs e tal, como que muitas vezes você não se porta à altura disso que
você foi criado para ser. Exatamente quando eu vou fazer as palestras lá com as meninas do Filhas de Eva e tal, eu falo assim, gente, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Você não viu esse Deus, mas você tá vendo você. E ele fez com toda essa inteligência, essa capacidade e tudo. E aí a gente vive de qualquer jeito. E isso tem a ver, sim, com a autoestima. E aí, como a gente pontuou, como é difícil para nós conviver com nós mesmos, convivermos com nós mesmos quando a gente está com a autoestima baixa, porque a questão de insegurança, dúvida para tudo, até a roupa que eu vou vestir, isso aqui não tá legal, tudo bem, tem as dúvidas normais, mas eu tô dizendo daquelas extra normais que você tá sempre ali. Te impede de sair de casa. Que você fica... Ou que você perde horário por conta disso. Gente, é horrível conviver com você mesmo e com o outro. Aí você se torna uma pessoa dependente, reclamona. Isso para os relacionamentos é tão difícil. No trabalho, imagina, isso pode prejudicar o seu rendimento no trabalho, o seu salário. Já pensou nisso? Seu salário depende da sua autoestima, como você se vê, como você chega no seu chefe e apresenta uma coisa. Porque se a pessoa não tá com a autoestima legal, eu fiz o que você pediu. Agora, se você tá ali bacana, olha, apresenta isso aqui. Tá. Como que muda a perspectiva de você falar, se apresentar? E isso tem tudo a ver com a imagem, Priscila, no total. e Luciana, enfim, quando a gente fala se eu pensar no contrário da baixa autoestima, estou falando, aí eu vou pensar em eu ser uma pessoa super resolvida, eu sempre tenho a palavra, eu sei o que estou fazendo, tem que ter muito cuidado com a supervalorização de si mesmo, né, Bernardo? Ele tá que ali é outro confirmando, extremo, né? Que é o outro extremo. É assim, ter autoestima no lugar, é saber exatamente quem você é, reconhecer o outro, reconhecer que tem gente que é melhor que você no que faz, que tem mais condição do que você tem para fazer o que faz. É justamente quando eu tenho boa autoestima, eu fico assim olhando para vocês assim, que legal, que bacana, que pessoa interessante, que rapaz, sabe, bonito, que moça bonita. Mas se você não tem baixa autoestima, você deprecia a si mesmo, deprecia o outro, ou deprecia a si mesmo e valoriza, supervaloriza o outro. Só o outro que é, só o outro que é bacana. Como é que namora desse jeito? Não, você é demais para mim, é muito areia para o meu caminhão. Aí assim, é porque eu sou coitadinho. Não, o chefe te chama, vai te dar sei lá, como é que diz, gente? Mudar de função, uma promoção, vai te promover. Não, mas eu não mereço, não, isso é muito para mim, deixa eu aqui no meu cantinho mesmo. Você não aproveita as coisas boas da vida nem num polo, nem no outro. Não, Darlene, é típico de mulher também, né? Que recebe um elogio, às vezes não sabe receber. Imagina, não, isso aqui não. Falou obrigada, né? Não. São seus olhos. São seus bonito. olhos. Não arrumei. Essa comida, imagina, eu fiz assim. Foi baratinho. Tava em promoção. Que roupa linda. Na promoção, R$25,90. Fica quieta, criatura. Não, e a autoestima no lugar evita tanta coisa, né? A Darlene falou, evita inveja, a fofoca, porque quando você tá ali bem com você e você olha, poxa, Lu, nossa, hoje eu falei pra ela, adorei a cor dessa blusinha, que bacana, tipo, jovem, você não fica assim, queria ter uma, ela tá mais bonita tipo, que eu. assim, ou o tipo da baixa autoestima, você não disse nada do meu modelito. Não fez nem um elogio. Nem reparou? Não, nem reparou em mim. Tema de hoje, autoestima nos relacionamentos, na fase jovem, tá bombando aqui. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem Darlene, Priscila, mais música com o Bernardo, não sai daí, até já.
Clamei a Deus, ergui a voz ao céu e Ele me atendeu. O meu pedido de socorro Ele ouviu, pois Ele sabe o que é melhor pra mim. Meu coração cansado estava de viver na solidão, e eu querendo ouvir de Deus um sim ou não, pois Ele sabe o que é melhor pra mim. Dias vêm, dias vão, planos meus, sonhos vãos, e a certeza que guardo em mim, que se eu pedir ao Pai do céu, em nome do seu Filho eu receberei a graça que vem do alto. E se eu bater e bater e ninguém me responder, ainda assim confiarei. Meu coração cansado estava de viver na solidão, e eu querendo ouvir de Deus um sim ou não, pois Ele sabe o que é melhor pra mim. Dias vêm, dias vão, planos meus, sonhos vãos, e a certeza que guardo em mim, que se eu pedir ao Pai do céu, em nome do seu Filho eu receberei a graça que vem do alto. E se eu bater e bater e ninguém me responder, ainda assim confiarei. Se eu bater e bater e ninguém me responder, ainda assim confiarei.